Olá, Deus abençoe você, os seus caminhos, a sua família, todo o estado do Amazonas, como também toda a audiência aqui da cidade de Manaus, cidades vizinhas. Bem, estamos aqui com o programa Ponto de Luz, lembrando que ao término do programa nós sempre oramos por você, pela sua casa, pela sua família. Nós vamos unir a nossa fé. E eu quero deixar no início do programa à disposição de todos. Você que me assiste, eu tenho na central telefônica o pastor Flávio. Pastor Flávio, o programa não é um programa de entretenimento, mas um programa de saída, de solução, de ajuda espiritual para aqueles que estão sofrendo. Então, todos, independente da religião dessa pessoa, sejam evangélicos, espíritas, católicos, pessoas da Igreja Universal ou de outras denominações que estão sofrendo e querem ajuda, podem ligar agora. Com certeza, pastor Hilton. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e nós estamos aqui para que nesse momento essa pessoa venha ter alívio. Através do WhatsApp ela pode mandar mensagem de texto e áudio, que é o 11 3573 3500, e ligando agora, nós temos aqui uma equipe prontas para atender você pelo 21 23 3202, e já deixa um copo com água preparado. No fim da programação, uma oração toda especial a toda a nossa audiência, pastor Hilton. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno ao pastor Flávio com nomes, seu nome, nome dos seus familiares para a oração. E pessoal, nós vamos ter um domingo tão especial. Olha, eu quero começar mostrando para você imagens do clamor que nós realizamos pela família. Essa imagem já diz tudo. Nós realizamos um clamor, eu tenho dito, o maior clamor pelas famílias do estado do Amazonas acontece aqui no Templo Maior. Você vê nessa imagem mães que se dirigem todos os domingos ao Templo Maior, pais, esposas que vêm orar pelo marido, o marido pela esposa, pais que oram pelos filhos, filhos que oram pelos pais, pessoas estendendo ali as mãos. Você vê a fotografia em mãos, a peça de roupa em mãos. Eu coloco ali junto comigo, diante do altar, os pastores, as esposas de pastores, né? Uma grande equipe que nós temos aqui no Templo Maior para clamar por você. Nada melhor do que você iniciar a semana orando, clamando pela sua casa, pela sua família. Além disso, nós vamos iniciar esse domingo e nós vamos falar no domingo pela manhã para aquelas pessoas que os seus pedidos não foram atendidos. Talvez você diga, pastor Wilton, eu perdi com o passar do tempo a minha fé em Deus, porque eu pedi tantas coisas e eu não fui atendido ou atendida. Nós vamos tratar deste tema, deste assunto domingo agora e falar com você como esses pedidos podem ser atendidos. Se você deseja, aqui no Templo Maior, o assunto é pertinente que nós vamos tratar. Na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Eu vou colocar para você uma matéria que resume o que as pessoas têm alcançado a cada domingo aqui no Templo Maior. Eu já volto. Porque milhares de pessoas participam da concentração de fé e milagres. Uma paz, assim, inevitável, maravilhoso, reunião abençoadíssima. A gente só tem a agradecer a Deus pela essa tranquilidade que a igreja traz pra gente e a paz de espírito também, né? Foi maravilhosa, né? Porque acabamos de falar sobre a importância da salvação, né? E a importância que tem da pessoa buscar Deus, ser batizado com o Espírito Santo, isso é maravilhoso. Essa é a verdadeira bênção, né? O material fica em segundo plano, o importante é o espiritual. A gente passa por muitas lutas, muitas dificuldades durante a semana. Então, essa reunião ela representa a nossa vida, onde que a gente consegue aqui um avivamento, um fortalecimento espiritual, não só para mim, né, mas para toda a minha família. A minha semana só começa depois que eu venho, que eu me encho, que eu me transformo, que eu me transbordo, e aí sim a minha semana vem a ser uma semana abençoada. Como alcançar a verdadeira paz? Era destruída, era bem triste. Choro hoje de alegria, porque assim, a transformação que Deus fez foi um milagre. A gente tinha uma vida, como assim, não é conturbado, mas é uma vida assim pro mundo, né?
Aí agora a gente vem no domingo de manhã, a gente já sai com a consciência que a gente vai começar a semana com a palavra de Deus no coração, na cabeça, e a gente passa para os nossos familiares também. Era terrível, né? Triste. E nós quase nos separamos, né? E Deus conseguiu, aliás, nós conseguimos, através de Deus, através da presença dele, buscá-lo, e hoje somos plenamente felizes, né? Então, tínhamos no começo o casamento não estava dando certo, eu vivi uma vida assim, aquém do que eu queria, né? E hoje, graças a Deus e essa obra maravilhosa, a gente consegue desfrutar tudo. O Daniel que chegou na Igreja Universal, ele era um Daniel que roubava, que usava droga, que brigava, que na época tinha briga de gangues. Então assim, eu cheguei doente também, porque eu tive bronquite asmática. Então eu cheguei dessa forma na igreja. Então assim, quando eu cheguei, eu não tinha nada, né? Não tinha paz, não tinha tranquilidade, eu trocava o dia pela noite, usando droga, roubando. Hoje, graças a Deus mesmo, eu agradeço muito a Deus pela transformação que eu tive através do trabalho, né? E do próprio Deus, porque dali ele me tirou a doença, me tirou dos vícios, do roubo. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu consigo dormir, eu deito, coloco a minha cabeça no travesseiro, durmo, passo por problemas, mas eu tô tranquilo, consigo vencer em paz. Então, assim, para mim, o Espírito de Deus é o que me trouxe tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a transformação, deu a minha família. Ouça o recado de quem participa para você que ainda não se deu essa chance. Você que tá em casa, que por algum motivo sente aquele vazio, aquela tristeza, aquela vontade de sumir, mas não sabe para onde. É um vazio que só Deus pode preencher. Não é amizade, não é lugares, não é família, não é nada. É Deus. Esse vazio é porque falta a presença de Deus. E depois que ele entra, tudo é transformado. Eu não tinha nada, eu só tinha problemas. Então, assim, quando eu tomei a atitude de vir, eu vim decidido. Eu falei assim, se eu não mudar, na verdade eu não tenho escolha, eu tenho que mudar. Eu não tenho outra saída, porque eu já vivi tudo, né? Tudo que foi falado para as pessoas fazer lá fora, eu fazia, mas não resolveu o meu problema. Então, assim, essa pessoa que está em casa, que está passando por insônia, dificuldade na família, então ela tem que tomar essa atitude, né? Esse primeiro passo. Ela tem que tomar esse primeiro passo para ela poder vir e ver o que Deus pode fazer na vida dela. Assim como mudou a minha vida, tem como mudar a vida deles. Eu tenho certeza disso. Concentração de Fé e Milagres. Só falta você. Domingo te esperamos. O próprio Deus espera por você. Uma coisa somos nós falando para você que funciona. Outra coisa são os relatos das próprias pessoas. Eu vou na central agora, o pastor Flávio tem nomes de pessoas que estão ligando para a gente, né? Temos sim, pastor. Nós temos aqui a Melissa, ela diz assim, eu tenho muitas orações que ainda não obtive respostas e eu estarei indo neste domingo às 9h30 da manhã, porque eu creio que Deus irá me responder. Nós temos também aqui a Paula, que diz estar enfrentando problemas com seu marido. Ela diz que o marido está totalmente debilitado, com problemas de saúde, os médicos não descobrem o que ele tem e ela vai estar trazendo ele neste domingo junto com uma garrafa com água. E nós continuamos aqui, pastor Wilton, esperando esta amiga, este amigo que está sofrendo entrar em contato através da central de atendimento. Pode ligar para a gente. Obrigado, pastor. Bem, além de ter esse domingo muito especial, nós vamos falar do domingo dos pedidos, né, não atendidos. Eu quero chamar a atenção daqueles que estiveram conosco nesse domingo passado. Nós realizamos de forma nacional o domingo da reconciliação, o domingo para aqueles que estavam afastados e que queriam se reconciliar com Deus. E nós tivemos, só aqui no Templo Maior, aproximadamente o dia todo, entre as reuniões, 1.000 pessoas voltaram. 1.000 pessoas voltando para a presença de Deus, pessoas que estavam afastadas há 10 anos, há 20 anos,
há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, e essas pessoas retornaram. E dentre tantas, nós gravamos o testemunho de uma dessas pessoas que voltaram para mostrar para você que Deus ele não se esqueceu de você. O primeiro sinal é que você está assistindo o programa agora. Ele colocou você do outro lado para nos assistir. E você pode fazer o mesmo que essa jovem fez. Ela cresceu na igreja e se afastou, mas neste domingo ela retornou. Acompanhe. Cresci na igreja. O meu pai chegou a ser pastor, e então eu nasci e me criei dentro da igreja. Tudo que eu conheço sobre o Espírito Santo, sobre a fé, sobre Jesus, eu aprendi na Igreja Universal. Depois de uns anos, o meu pai decidiu sair da igreja e seguir o caminho empresarial. Então, com isso, eu também deixei de frequentar a igreja frequentemente. E aí chegou a minha adolescência, chegou a parte rebelde da adolescência, onde eu quis descobrir o mundo, as coisas do mundo. Depois de muito tempo, eu comecei a faculdade de Direito. E no início da faculdade, nós temos muito contato com a filosofia. As matérias introdutórias do Direito são filosofias. Então, conheci vários filósofos e eles têm a fama de serem ateus. E daí começou um caminho obscuro na minha vida. Eu comecei a procurar contradições dentro da Bíblia, a respeito da fé, a respeito de Deus, da existência de Deus, do poder de Deus, em que parte a Bíblia era verdade, em que parte não era, já que foi escrita por mãos humanas. Todos esses questionamentos passaram na minha cabeça. E passei a desacreditar em Deus, na Bíblia e me perder totalmente na fé. E isso me levou ao caminho da depressão, da ansiedade e posteriormente, por fim, a síndrome do pânico. E comecei a ter crises frequentes, era uma sensação horrível, já não tinha mais prazer em viver, a vida não tinha mais sabor. Então, eu apaguei totalmente. Até que um dia, dentro do meu quarto, eu estava no meio de uma crise e eu senti o próprio Deus tocar no meu coração e falar: por que você não tenta orar? Já tentou de tudo e não deu jeito, não teve saída, você continua cada vez pior. E vinha vozes na minha cabeça de que não tinha mais jeito, que Deus não iria ouvir a minha oração, porque até aquele momento eu tinha pecado além contra Deus, que era desacreditar na existência dele, sendo que eu nasci e me criei dentro da igreja. E eu achei que realmente Deus não iria me ouvir. Mas até que esse dia chegou e Deus falou comigo no meu coração, então eu orei, dobrei os meus joelhos e naquele dia eu me voltei para Deus. Eu tinha um grande problema de insônia, eu não conseguia dormir. Era um peso na minha cabeça, um peso nos meus ombros, que eu não sabia explicar de onde estava vindo. E eu comecei a tomar remédio de tarja preta para me auxiliar a dormir. Então, quando eu comecei esse processo de desintoxicação das coisas lá de fora, o meu sono melhorou, esse peso que eu tinha nas costas eu não senti mais, a dor de cabeça que eu sentia na minha nuca também sumiu. Teve um dia específico que eu lembro muito bem, que eu assisti a sessão de descarrego do Bispo Macedo, e ele fez uma oração forte nesse sentido. A partir daquele dia, eu não senti mais peso nenhum e desde esse dia eu comecei a ter o sono do justo. Então, eu vi a postagem nas redes sociais e eu já estava com o desejo de vir e eu já tinha decidido, na verdade, que eu viria essa semana, porque eu estava protelando, estava falando para Deus já, domingo que vem eu vou, e acabava não vindo. Mas hoje foi o dia que eu falei, não, eu bati o pé e disse, não, desse domingo eu vou, até que eu vi a postagem do domingo da reconciliação. Assim que eu decidi vir para a igreja, eu mesma falei com Deus, falei, meu Deus, que o Senhor prepare o meu coração, que o Senhor prepare a minha mente, que o Senhor me blinde, porque eu tenho certeza que forças malignas vão tentar impedir que eu vá para a igreja, mas que o Senhor me dê força e que eu consiga chegar lá, e Deus me sustentou e eu estou aqui agora. Foi uma grande surpresa, porque eu realmente não sabia que seria esse domingo específico. E quando eu pisei aqui, eu senti uma nostalgia muito grande, porque, como eu disse, eu nasci e me criei aqui. Então, tudo que eu sei veio daqui, aqui é o berço da onde nasceu minha fé. Então, é um sentimento muito gratificante e emocionante também. Eu quero! Saindo agora aqui do culto que teve domingo, do domingo da reconciliação, e é inexplicável a sensação que nós temos depois de ser cheio do Espírito Santo.
E hoje, depois de 10 longos anos longe da presença de Deus, eu senti o acolhimento não só da igreja, dos obreiros, dos pastores, mas principalmente de Deus. E a hora da pregação foi a que mais me marcou, porque fala do sacrifício de Jesus por nós no Getsemane e como a alma dele doía naquele momento. E foi exatamente assim que eu cheguei aqui, com a alma doída, com a alma apertada, mas graças a Deus, após a reunião, tudo isso passou e eu estou leve, estou em paz e muito feliz. Isso traz uma alegria para dentro da gente. Ela termina dizendo, eu estou leve, feliz e tenho paz. Talvez é isso que tem faltado para você. Domingo você pode também retornar. Até porque nós estamos vivendo dias especiais. A fogueira santa, exatamente no jardim do Getsemane. Os pedidos por primeira vez da Igreja Universal, depois de tantos anos, nós teremos os pedidos em um lugar especial na Terra Santa. Nesse mesmo jardim, onde foi um jardim de revelação. Um jardim onde o Senhor Jesus orou e derramou a primeira gota de sangue nesse jardim por cada um de nós. Inclusive, eu vou colocar para você agora o testemunho que exemplifica, que mostra para você a importância de você ter o Espírito Santo para o preenchimento da sua alma. Acompanhe. Meu nome é Nilcilene Nascimento Cordeiro, tenho 57 anos, eu perdi a minha filha, né? Atiraram debaixo do maxilar dela e que cruzou para o cérebro dela. Hoje faz 10 anos que eu perdi ela, mas ainda não consegui. Assim, sempre vem, bate aquela saudade, entendeu? É terrível. É uma dor que eu não sei nem explicar. A dor da alma é uma dor que chora. É uma dor que chora dentro da gente. É uma ferida doída, uma ferida que você... Tipo quando você leva um golpe muito grande, que ela fica sangrando o tempo todo ali, você querendo parar e não para. É assim que é a dor da alma. Boa noite, tudo bom? Senhora, tudo bem? Pode ficar. Uma madrugada do dia 1º de abril de 2018. Eu acordei com um assaltante dentro do meu quarto, me batendo, porque ele queria saber onde é que tinha um recurso guardado. Só que eu não sabia que tinha outro na minha sala, que estava com o meu filho, o pai dele e o avô dele. E ele continuou me batendo quando eu ouvi um tiro. Ele saiu correndo, eu saí correndo também para a sala. E quando eu cheguei, eu já vi o meu esposo em luta corporal com ele. E eu ainda consegui ver assim, a bala entrando no abdômen dele. E no momento que me falaram que ele faleceu ali, para mim, acabou tudo. Um homem, gente, foi assassinado durante um assalto na casa dele, na zona norte de Manaus. 2 homens armados se aproximaram. Viram todos que estavam na casa e acabaram atirando. Diogo Gonzaga da Silva deixa esposa e 2 filhos. Essas são as notícias que saíram da morte dele. Por ele ser um pastor bem conhecido aqui em Manaus. Ele era um jovem, ele tinha 34 anos. Um bom pai, um bom filho, um bom esposo. E o que veio para dentro de mim só foi uma revolta muito grande. Primeiramente de Deus, por ele ser um homem de Deus. E a primeira coisa que eu fiz foi abandonar. Eu não quis saber mais, eu não queria que ninguém falasse de Deus para mim. E queria a morte da pessoa que fez tudo isso com ele. A raiva foi tão grande dentro de mim que eu paguei para matar ele. E eu também recebi outra mensagem da mesma pessoa falando: nós não vamos poder fazer nada com ele. A corregedoria chegou aqui e pegou ele. E eu fui no dia para reconhecer o rapaz, se realmente se era ele. E essa sou eu.
E só veio aquela cena toda dele brigando com meu esposo. E eu consegui chegar até ele. Peguei ele pelo colarinho, encostei o rosto dele no meu e eu falei para ele: enquanto você estiver aqui dentro sendo guardado, eu vou estar lá fora me preparando. E o dia que você sair, eu mesmo vou matar você. Então foi quando eu comecei a procurar os treinos de Muay Thai, mas ninguém sabia que eu estava me preparando para isso. Ninguém sabia. Comecei a pesquisar sobre armas, comecei a aprender a atirar. Eu já sabia a arma que eu ia comprar, eu já tinha um comprador certo da arma para mim comprar. Eu passava bem longe da igreja. Às vezes eu ia passando na rua, as pessoas: pastora, eu falei: não sou mais nada. Eu não sou nada. E vários dias, Lucilene, eu fui para ir para a porta desse cemitério. 3 da manhã, a mãe dele me ligava e eu estava chorando aí na porta do cemitério. A senhora ficava aí na frente, era? Sim, mas a senhora sabia que eu superei tudo isso? Tudo isso que eu passei? Deixa eu lhe falar. Um dia, eu decidi que eu ia acabar com tudo. Eu ia acabar com tudo, eu ia acabar com aquela dor que eu estava sentindo. Eu caí numa depressão profunda. Síndrome do pânico, ansiedade. Passei de psicólogos para psicólogos, psiquiatra, porque eu já não conseguia mais andar, eu já não conseguia comer, eu já não conseguia tomar banho sozinha. Eu ouvia vozes na minha mente. E a voz falou comigo que era para mim ir para a ponte e me jogar de lá. Porque eu já tinha feito de tudo. Até a vingança do rapaz, eu já não conseguia mais fazer nada, porque eu não conseguia andar sozinha. E eu entrei no carro, eu saí de casa, só que eu não me lembro o que eu fiz. Quando eu me deparei, eu estava dentro da Igreja Universal. Eu não conhecia a Igreja Universal. Eu e meu esposo, nós éramos pastores de outra denominação. Veio um pastor, conversou comigo, me passou uma fé diferente, que mesmo eu sendo esposa de pastor, eu não conhecia. Porque, como eu falei para a senhora, meu coração estava nele, não estava em Deus. E pela primeira vez, depois de 2 anos, de todo o sofrimento que eu passei, eu consegui dormir. Eu me batizei. E um dia eu cheguei, eu vi um altar assim, bem bonito, né? Todo arrumadinho. E aí quando o pastor começou a falar de fogueira santa, então foi a oportunidade que eu peguei. Porque mesmo eu estando vindo todos os dias, quando eu olhava para ele, ainda eu sentia a mágoa dele. Ainda eu sentia a dor que ele me causou. E olha o propósito da fogueira santa. Troca de identidade. Era tudo que eu precisava. Ser uma Rosilene diferente. Eu me preparei. Eu dei tudo de mim. Eu jejuei. Eu queria muito ter o Espírito Santo. Eu queria muito porque eu sei que só com ele eu ia superar tudo aquilo. E eu me lancei. Eu subi no altar e foi dia 8 de julho de 2021. Um dia da terapia do amor, eu me lembro. E quando eu deixei lá, eu só falei para Deus: eu tô deixando a velha Rosilene aqui. Era alma por alma. E eu posso falar para a senhora que quando eu desci do altar, já foi totalmente diferente. Foi o melhor dia de toda a minha vida. Eu nunca recebi uma alegria maior do que essa. Nem mesmo quando eu tive meu filho. Eu senti a paz de Deus, o gozo de Deus dentro de mim. E aquela dor que eu sentia,
que a senhora sente aí dentro, eu já não sentia mais. Eu comecei a participar da terapia do amor. Eu não vinha em busca de alguém, né? Então eu precisava buscar a cura interior, né? Me conhecer melhor. E aí o melhor aconteceu para mim. Ali. Eu encontrei. Hoje eu sou casada há 2 anos. E hoje a gente faz parte do grupo Terapia do Amor, assim como Deus fez na minha vida. Eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua. Como é que você conseguiu perdoar? Eu só consegui perdoar com o Espírito Santo. Porque só o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vai tirar essa dor que a senhora sente. Esse vazio que está na sua alma. Deus, Ele nos surpreende. Todos os dias eu vivo a maravilha de Deus. Mas eu permiti primeiro. Eu permiti Ele entrar. E a senhora crê que Deus pode fazer isso com a senhora? Eu creio. Crê? Então eu creio também. E eu passo a minha fé para a senhora. A fé que Deus me deu, que eu também não tinha. Eu não conhecia essa fé que eu conheço agora. A fé que vem do altar. É a mesma fé que eu passo para a senhora. Vamos para o altar? Sim, vamos. Está chegando o dia e a hora. Amanhã é a senhora que vai estar sentada aqui, contando o seu testemunho de vida. É o que eu determino, em nome de Jesus na sua vida. Deus abençoe a senhora. Eu quero ter essa paz e essa alegria que tem na senhora. A senhora vai encontrar em Deus, através do Espírito Santo, dona Deusinha. Muito forte, né? Ela termina ali dizendo, olha, amanhã vai ser a senhora dando testemunho. E o mesmo eu digo para você. Se você deseja viver essa fé conosco, neste domingo nós trataremos desse assunto, da fogueira santa, exatamente no jardim do Getsemane. E amanhã você vai ser o próximo testemunho, com uma nova vida, um novo coração. Bem, é momento de oração. Nós vamos à oração agora com o pastor João Luiz. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita esta pessoa agora, essa pessoa que estava esperando esse momento da oração, essa pessoa que acompanhou os testemunhos, ouviu essa palavra de fé, de mudança. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor ajudou essas pessoas que chegaram à tua casa, meu Deus, com a vida completamente destruída, e elas, meu Deus, deram a volta por cima, receberam o teu Espírito, foram pelo Senhor batizadas. O Senhor deu o maior de todos os milagres, que foi o Espírito Santo, e a vida dela se transformou. Meu Deus, faça o mesmo com esta pessoa que agora ora conosco. Ela ora, meu Deus, dentro da sua casa, na sala, no quarto, no hospital, no presídio. Ela clama, ela invoca, ela olha para todos os lados e não vê saída. E o único lugar que ela vê saída é quando ela olha para o céu, porque do céu agora o socorro chega até ela. Espírito Santo, consagra essa água, meu Pai. Que quando ela beber desta água, ela vai receber um socorro que vem de ti. E você que crer, diga graças a Deus e beba com fé o seu copo com água. Bem, diante do que mostramos, falamos, o convite está aí diante de você, que Deus abençoe o pastor João Luiz, o pastor João Carlos, que sempre estão unindo a fé conosco, né? Domingo agora, às 9h30 da manhã, Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. Eu aguardo por você e pela sua família. Até lá.